Mais um episódio CricketCast. Estamos no episódio 17º, se não me engano, né? Caramba, como o tempo voa, cara! O tempo voa, bicho. Já pensou? Ah, ok. Vai lá. Tá, vamos começar de novo. Começar direito. Igual você entrou, mas diferente. Mais um podcast de merda. Puta que pariu, já fala logo. Ó, o microfone não tá funcionando nessa porra. O microfone do GB não tá funcionando nessa porra. Fala tipo assim, tá ligado? Tá legal. E nós contratou uma pessoa hoje, não quis ver, né? Xinga. Então, pessoal, é isso aí, pessoal. Ele me deu as instruções aqui de como eu devo começar o podcast. Mais um episódio de merda, onde só esse microfone está funcionando. Ainda bem, né? Pelo menos esse está salvando o episódio. E a pessoa que a gente esperava não quis vir. Ele era um nóia. Nós abordamos um nóia na rua, falamos, olha, você quer ir lá no nosso podcast? Eu falei, que podcast? Deixa eu ver, qual podcast que é? Aí nós mostramos pra ele na página no YouTube. Ah, você só tem isso de inscrito? Você só tem isso de visualização? Não quero ir nessa merda, não, pô. O Noia não quis vir aqui, só porque a gente... Pois é, só porque a gente tem pouco inscrito e poucas visualizações. Pode isso, cara. Um Noia lá da rua, puta merda, velho. Tá, mas é assim mesmo, é fazer o quê, né? Mas é isso aí, mais um podcast, mais um episódio do CricketCast improvisado, do jeito que vocês estão acostumados, né? Com apenas um microfone funcionando, e essa porra aqui não tá funcionando mais. Só funciona quando quer esse caralho aqui. Mas pelo menos esse aqui tá indo bem. Você está trabalhando bem, meus parabéns. Muito bom o seu trabalho. Pessoal, é o seguinte, eu espero que aqueles que são nossos amigos e os que chegam aqui de forma aleatória, para os nossos amigos já sabem que nós começamos a produzir uma série Robbie and Cricky. Robbie and Cricky é uma série para tentar vender o nosso produto, para tentar vender o nosso curso de inglês. Uma série... Olha só que ousadia. Olha só a audácia dos caras. Estão produzindo uma série de dois heróis, uma série de ficção em inglês, cara. Olha só que loucura. Nós pegamos aí uma galera, nossos apoiadores, que estão aparecendo na série, que estão nos apoiando nesse trabalho audiovisual, e algumas pessoas que não são atores, voluntários, nossos amigos que decidiram nos apoiar nessa mais uma empreitada maluca do Rob e do GB. E parece que está dando certo, mais ou menos. Depois, você que chegou aqui de forma aleatória, ou você que já é nosso amigo, dá uma olhada lá no Robbie and Cricky. Tá em inglês por enquanto, mas eu vou gravar o áudio em português também, certo? Tá em inglês porque a gente quer tornar o canal mais abrangente, trazer um público gringo também, mostrar o Brasil pro gringo. Tem muito gringo que não sabe que o Brasil existe, né? O Brasil é o quinto maior do mundo, é um monstro imponente, gigante pela própria natureza, mas tem muito gringo que não sabe que o Brasil existe. Então tem que mostrar para eles, o Brasil existe, a Amazônia está aqui, a Ratanabá também, né? Segundo disse nosso amigo aqui. Então tem que mostrar o Brasil para esses gringos, mesmo que seja de uma forma fictícia, né? Através da ficção. E aí nós tivemos a ideia de produzir Robbie and Cricky. Dois aventureiros, dois heróis de um universo alternativo. Pessoal, veja bem. Olha só, esses últimos dias, essa semana, eu tenho viajado muito pelos grupos de Telegram, procurando saber sobre notícias da guerra ou operação militar especial
guerra segundo o Ocidente. Segundo o Ocidente, o que está acontecendo na Ucrânia é uma guerra. Através da visão dos russos, é uma operação militar especial. Mas não importa. O importante é que, como pouco é divulgado, existe aquela guerra de narrativas, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo lá, porque cada lado diz uma coisa diferente. E nós não temos os números de quantas pessoas estão morrendo, na verdade, de quantos homens estão morrendo, porque é claro que morrem muito mais homens do que mulheres, embora sim, existem vítimas mulheres, inclusive soldados, né? Militares femininos que foram para lá lutar. Há pouco tempo eu fiquei sabendo que uma militar brasileira foi morta lá em combate. Mas devem ter outras também. Mas é óbvio, a maioria esmagadora são homens, militares homens. E as baixas são absurdas, de ambos os lados. É claro que morrem muito mais do lado da Ucrânia do que dos russos, porque, é claro, sabemos que a Rússia é muito mais poderosa do que a Ucrânia. Na verdade, a Rússia, pessoal, vocês podem discordar, mas nessa comparação de poderio bélico, é uma comparação sem pé nem cabeça, porque eles ficam comparando, mas os Estados Unidos têm não sei quantos mil tanques, tem os caças, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo, e eles ficam com essas comparações sem sentido para saber qual país é mais poderoso que o outro, qual país tem o maior poderio bélico. Essas comparações não fazem o menor sentido. Porque a Rússia tem mísseis hipersônicos equipados com ogivas nucleares. Capazes de varrer a Europa do mapa. Eles são capazes de acabar com a Grã-Bretanha em questão de minutos. Eles fizeram uma simulação na TV russa de como isso aconteceria. A Grã-Bretanha seria varrida do mapa, mandando apenas 2 ou 3 Sarmats, que é um míssil equipado com ogivas nucleares, hipersônico, quer dizer que ele viaja muito além da velocidade do som. Você sabe o que é isso? É um míssil viajar muito mais rápido do que uma bala. Imagina, você pega um 38, dá um tiro, né? Esse projétil ele tem uma velocidade, que é uma velocidade X. Esse Sarmat ele viajaria muito mais rápido do que isso. É uma velocidade hipersônica, no caso. E poderia chegar à Europa em questão de minutos e varrer aquele lugar do mapa. Estamos falando da Europa, mas ele também poderia chegar aos Estados Unidos e varrer aquele país do mapa. É claro que os Estados Unidos iria revidar e aí seria o fim da espécie humana, né? A espécie humana seria dizimada pelas armas nucleares. Então esse é um assunto muito sério, cara, que eu não sei, parece que a mídia e as pessoas não entenderam a seriedade disso ainda. Tá gravando. E é por isso, pessoal, que nós vamos abordar muito sobre isso. Muito sobre isso. Nós vamos falar muito sobre a guerra da Ucrânia, ou operação militar especial, segundo a visão dos russos, né? Veja bem, eu estava conversando com o GB aqui agora há pouco sobre... Não, na verdade eu estava falando com ele sobre um assunto interessante que eu vou abordar, abrindo aspas aí, sobre a guerra.
Eu ia colocar para gravar aqui fazer uma live, né? Eu esqueci de fazer a live, mas podcast improvisado. Bom, um assunto que eu ia conversar com ele aqui, eu vou abordar na live, é sobre... Ai, caramba! Peraí, aqui. É sobre tipos de pessoas. A maioria delas são homens, que são... É um tipo de pessoa rara, com uma personalidade rara. Pois bem, quando nós avaliamos por que essas coisas acontecem, por que os conflitos acontecem entre os países, a primeira coisa que vem na mente, por quê? Por que um jovem ucraniano resolve dar a sua vida para lutar, entre aspas, pelo país? Por que um jovem russo resolve se voluntariar, dar a sua vida para lutar por um país? Nós nos perguntamos, por que isso poderia acontecer conosco também? E o primeiro motivo que vem na sua cabeça, que vem na minha cabeça, seria o patriotismo. Patriotismo, uma pergunta que eu faço a você. Você é patriota? Pois bem, o patriotismo leva o jovem ucraniano ou russo a dar a vida pelo seu país, entre aspas. No caso da Rússia, eles têm encontrado formas alternativas, eles têm recrutado pessoas que estão à margem da sociedade. Putin ele tirou muitas pessoas das cadeias russas, para mandar para o fronte de guerra. Entendeu? É por isso que eu já disse, é possível que, quando isso terminar, se terminar, haverá poucos criminosos na Rússia, porque Putin tirou muita gente das cadeias, tirando muitos homens das cadeias para, em troca do perdão de suas penas, morrerem lá na guerra, lutarem na guerra. Claro que esses caras vão para o front, lá para frente de batalha, e muitos deles são mortos em combate. Inclusive eu estava vendo eles divulgam muitos vídeos em grupos do Telegram, grupos tanto da Rússia quanto da Ucrânia, e eu não recomendo a vocês que procurem esses grupos, eles estão todos em russo ou ucraniano. Se você quiser entrar nesses grupos, você tem que buscar em russo ou ucraniano. O que é fácil de fazer? Você digita lá no tradutor do Google e ele vai te dar a palavra em russo, do alfabeto cirílico, e aí você busca lá o nome do grupo em russo ou ucraniano. Daí você solicita, entra no grupo, você fica sabendo notícias de ambos os lados, através de pessoas que moram lá. São russos ou ucranianos. É aquela que você fica sabendo versões, você fica conhecendo as versões de cada país, certo? A versão dos russos é que nós já sabemos. Os russos, segundo os russos, eles estariam contendo o avanço da OTAN. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos. Porque, segundo os russos, a OTAN estaria ameaçando a soberania daquele país, porque eles estavam chegando muito próximo às fronteiras russas, e a Ucrânia estava prestes a entrar para a organização, certo? E aí você fica sabendo o que acontece lá, e você tem acesso a imagens de vídeo também, que eles divulgam, soldados divulgam imagens de vídeos. Cara, tem muitas imagens absurdas, chocantes. Eu vi uma recentemente eu vi uma imagem inacreditável, parece coisa de filme, GB. Parece coisa tirada de um videogame, cara. Aparentemente dois soldados russos, entraram numa trincheira e se depararam com um contingente
maior de ucranianos. Os ucranianos estavam em maior número ali. E eles abriram fogo contra esses caras, cara, numa distância assim, na mesma distância que eu estou de você aqui. E mataram esses 2 russos, mas de uma forma tão... parecia algo até artificial, parecia algo até montado. Eles morreram de uma forma tão banal, tão simplória, assim, parecia um filme, um videogame. Abriram fogo contra esses dois soldados russos e eles caíram mortos no chão. E o que me leva a imaginar que eles poderiam ser esses tais criminosos que o Putin está tirando das cadeias para morrer lá no fronte de guerra, porque eles estavam dentro de uma trincheira construída pelos ucranianos, cheio de ucraniano, né? E é um negócio assim, é de arrepiar, cara. Assim, a banalidade disso aí. 2 caras, assim, morrendo ali, caindo, 2 mortos ali, assim, de uma forma bem banal. E acontece também ao contrário, né? Às vezes, muitos soldados ucranianos estão tentando fazer até vídeos para TikTok, cara, mostrando a realidade lá da guerra e tudo. A gente vê aí de vez em quando. E um deles, há pouco tempo eu vi um vídeo aqui onde os caras quase foram mortos. Eles estavam gravando o vídeo e parecia que tinham alguns russos lá perto que abriram fogo contra eles e eles quase foram atingidos. E daí eles correram para dentro da trincheira. Aí eu fico imaginando, veja bem, essa guerra, ou operação militar especial, poderia ter um fim a hora que a Rússia quisesse. Porque o que a Rússia poderia fazer? Olha, manda um míssil para Kiev, a capital, Kiev, e acaba com a guerra. Porque ele mandaria um míssil para lá, ia destruir a capital e acabou. Não ia ter mais conversa. Foi o que os americanos fizeram no Iraque. Antes de invadir o Iraque, para tomar e roubar o petróleo daquele país, os americanos despejaram bombas lá e assassinaram centenas de milhares de pessoas. Mulheres, crianças, idosos. Eles promoveram um genocídio. Os americanos promoveram um genocídio naquele local, despejando bombas. Depois desse ataque, desse bombardeio, eles entraram por terra. Eles bombardearam primeiro para depois entrar por terra. As tropas seguiram por terra. E aí, segundo os próprios soldados americanos, eles começaram a atirar em tudo que se movia. Era isso que eles diziam no documentário. Mas se vocês entraram no Iraque, o que é? Nós entramos no Iraque e a gente começou a atirar em tudo que se movia. Homem, mulher, criança, idoso. E para eles era uma festa, né, matar gente, porque essa é uma psicologia de guerra. Quando você mata as primeiras pessoas, você perde a empatia. Então, criança, velho, mulher, você perde totalmente a empatia. Você se torna uma máquina de matar. E foi o que aconteceu no Iraque. Foi o que aconteceu com os americanos. Se tornaram máquinas de matar. E massacraram os iraquianos. Destruíram aquele país para roubar o petróleo. A invasão do Iraque tinha dois objetivos: roubar o petróleo e movimentar a indústria bélica. A indústria bélica tem dono, ela é privada. São multibilionários donos dessas indústrias bélicas, que são os tais senhores do mundo. Sabe, os tais senhores do mundo? Sim, isso não é teoria da conspiração, pessoal. Os senhores do mundo são donos da indústria bélica. E são eles que estão lucrando bilhões com a guerra da Ucrânia, nesse exato momento. Fora os esquemas de corrupção que estão sendo alimentados também, né? Zelensky se tornou
multibilionário. O cara tá podre de rico, graças aos esquemas de corrupção, superfaturamento, desse dinheiro, desses recursos infinitos que a Europa e os Estados Unidos continuam mandando para lá, né? A pessoa acha que, tá, vamos mandar dinheiro lá para eles investirem lá, para defender a Ucrânia. O povo é muito inocente, eles acreditam em cada merda aqui, pra falar a verdade. Então, voltando lá ao que eu estava dizendo, às vezes existe um tipo de pessoa, ao contrário do patriota. Normalmente o patriota, o patriota, ele é patriota, religioso, ele é um entusiasta. Ele torce por um time de futebol, ele faz tudo que o status quo ordena que ele faça. Esse é o cara padrão. Ele é patriota, religioso, torce por um time de futebol, etc e etc. Só que existe um tipo de pessoa, cara. Eu conheço pessoas assim. Um amigo meu, ele frequenta a minha casa. É um tipo de pessoa que não se encaixa nesse perfil. O cara não é patriota, não é religioso, não torce para time de futebol. Ele não é aquele religioso padrão, evangélico, católico, espírita. Ele tem uma espiritualidade dele lá, mas ele não é patriota, tem aquela espiritualidade dele. É como se fosse um cara, uma pessoa à margem da sociedade. Não no sentido negativo. Não é que ele é um bandido. É uma pessoa que trabalha, ele é funcionário público, tem a sua rede de amizades, mas ele é um solitário quando se trata de ideologias, patriotismo, religião, ele é um solitário. É por isso que eu considero ele a margem da sociedade. Entendeu? Um cara que tem poucos amigos, porque não frequenta grupos sociais, não frequenta igrejas, não vai aos estádios assistir partidas de futebol, não vota, ele não vota. Né? Tem as eleições lá e ele não vai lá votar. Ele não participa do tal processo democrático que eles falam aí, né? E eu falo, aí eu pergunto para ele, você não participa do processo democrático depois, o que você faz? Porque você precisa votar para manter os seus documentos em dia. Depois eu vou lá e justifico. Pago a multa lá e... Não voto não, porque... fica em casa, não mexo com isso. Isso não vai? Não vou à igreja. E você é patriota? Não sou patriota. Foda-se esse país. Tô nem aí. Trabalho lá, faço o meu e não tô nem aí para esse país, tô nem aí para patriotismo, religião, votar, essas coisas. É uma pessoa completamente fora do status quo, fora do padrão. Né? E é uma pessoa que, se acontecesse uma guerra, sei lá, talvez ele fugiria para outro lugar para não ter que participar dela, né? Mas mas graças ao fato de que a maioria das pessoas, não só aqui nesse país como em outros também, graças ao fato de que a maioria das pessoas são patriotas, não importa se aqui ou Estados Unidos, Rússia ou Ucrânia, as guerras continuam acontecendo. Mas é claro que não é apenas o fato da pessoa ser patriota. Né? Existe muita propaganda em cima disso aí, existem muito incentivo para que isso aconteça. Porque não se engane, pessoal. Essas guerras movimentam muita grana, bicho. Muita grana mesmo. Porque para construir um míssil Patriot, por exemplo, requer muita grana e recursos. E tem gente que fica ainda mais rica com isso aí, né? Multibilionários com isso aí. Tanto na indústria bélica americana, quanto a europeia, né? E da Rússia também.
há pouco tempo eles estavam dizendo que alguns administradores lá do complexo industrial russo estavam superfaturando os recursos, né? Estavam dizendo que tinha corrupção lá também, né? Isso acontece em ambos os lados. E aí vem uma preocupação que poucas pessoas se dão conta disso, que é a ameaça nuclear, cara. É uma preocupação real. O mundo já viveu esse drama em Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos foi o único país que usou armas nucleares. Foi o único país que mostrou para o mundo que ele tem e é capaz de usar. Ele tem coragem de usar. Olha, nós temos armas nucleares e nós destruímos Hiroshima e Nagasaki. E assim, arruinando o espírito japonês. O Japão é um país sem identidade, cara. Os Estados Unidos destruiu aquele país. Quando promoveu os genocídios de Hiroshima e Nagasaki. Porque o Japão, ele, com a derrota, ele se torna um país, ele se torna uma espécie de, eu não sei se eu posso dizer que é um vassalo dos Estados Unidos, porque eu não sei se eu estaria exagerando, mas é como se ele tivesse perdido sua soberania, sua identidade. Porque o Japão é um país de história milenar, cara. É o país dos ninjas, dos samurais. É um país que tem uma tradição de guerreiros, de uma tradição de luta, né? De guerreiros, mas que perdeu completamente a sua identidade com o fim da Segunda Guerra, com a destruição de Hiroshima e Nagasaki. E aí, hoje ele sei lá, é o que parece, né? Ele é uma espécie de vassalo dos Estados Unidos. E isso é triste, né, cara? É triste ver um país se curvando aos Estados Unidos, enquanto outros estão ali peitando a maior potência do mundo, né? A China, por exemplo, a China que viveu muitos anos, muitas décadas de humilhação, foi colonizada pelo Japão, foi humilhada pelo Japão, foi humilhada pelos ingleses, e agora ela se posiciona como uma potência mundial, que os Estados Unidos, que incomoda tanto os Estados Unidos ao ponto deles se declarar um inimigo da China. E aí teve uma discussão muito interessante com uma política americana. Era uma política ou repórter? Eu acho que era uma repórter americana. O cara rebatendo ela, né? Falando, olha, por que a China é uma ameaça? Porque ela falando, né? Porque ela está construindo portos lá na África para receber navios. Sim, ela está construindo portos lá na África para receber mercadorias, para trazer benefício à África, para trazer indústria, trabalho, produtos. Isso é ruim? Perguntou para ela. E ela ficou sem o que falar. Ela ficou sem palavras. Ela falou, não, mas é porque é um país autoritário, eles estão trazendo autoridade. Aí ele começou a jogar na cara dela, mas os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, assassinou milhares de pessoas. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, promoveu um genocídio lá. Em qual país a China fez isso? A China está indo para lá para trazer comércio, para trazer produtos, trabalho, etc. e tudo. Daí, seguindo a mesma discussão aqui, né, eu argumentando com amigos meus, eu falei, olha, vai lá no centro. Vai lá no centro, você vai ver lá lojas de eletrônicos,
de rango, de comida, de lanche. Ó, esses dias, eu vou falar a verdade, eu tava sem um puto pra fazer um lanche. Tava sem dinheiro, cara. Tipo assim, pouquíssimo dinheiro. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu tô sem grana, cara. Tô com pouquíssima grana, eu tava com R$ 5. R$ 5, olha só pra vocês verem. Aí eu pensei, aí eu passei em frente a uma pastelaria chinesa, R$ 2,50 cada salgado. Comprei 2 salgados, R$ 2,50 cada. Foi uma janta, cara. Encheu meu bucho com R$ 5. Né? Ainda agradeci a menina em mandarim, tentei agradecer, né? Cumprimentei ela em Hao. E tentei agradecer, dizer obrigado, que é Chai Tian. Né? Eu tô aprendendo ainda o mandarim. Eu sugiro que vocês façam o mesmo, porque é outra língua que vocês têm que aprender, tá? O nosso curso de inglês, o link vai estar na descrição, mas o mandarim é outro que nós vamos divulgar também. E aí com R$ 5 eu enchi o bucho. Não foi um americano que trouxe esse lanche de R$ 5, não, foi um chinês. Daí no outro dia eu tava precisando de uma raquete para matar pernilongo. Tem muito lá em casa, pernilongo pra caralho. Aí eu falei, onde é que eu vou comprar? Olhei num lugar, olhei em outro. Fui lá no China. Tava mais barato lá, nos chineses. E nós, mais barato, mais barato. E não é só isso, não. Tão barato, é tão barato que chega a ganhar um pastel. Um pastel. E não é só isso, não. De graça. Você vai lá e eles têm de tudo. De graça, de graça. Eles têm de tudo, cara. É de graça. Pois é, e lá eles têm de tudo. Eles têm, além da raquete de matar pernilongo, tem carregador de celular, tem pendrive, tem caralho, é 4. Eu procurei lá uma pilha para alimentar um gravador de áudio. Não encontrei em lugar nenhum. Fui lá na loja dos chineses, tinha lá a pilha. Na voltagem que eu estava precisando. E é isso que eles trazem para cá: produtos, trabalho, benefício. Os Estados Unidos invadem os outros países para matar pessoas e roubar os recursos naturais, como eles fizeram no Iraque, no Afeganistão. Sabe, os senhores do mal, esses que você fala tanto, esses que provavelmente os Anunnakis, essa galera toda aí, se eles existem mesmo, a sede deles é nos Estados Unidos. É lá. Os senhores do mal, o demônio mora nos Estados Unidos. Lá é a sede deles. E aí esse repórter começou a falar um monte de merda, que é a China, que é não sei o que lá, que é ditadura, que tá não sei o que. Ô porra, caralho. Que guerra que a China trouxe pra cá? O que ela trouxe de ruim pra cá? Ela trouxe um lanche de R$ 5. Um lanche de R$ 5, eu tava morrendo de fome, não tinha só R$ 5 no bolso. Onde é que você vai fazer um lanche de R$ 5? Lâmpada, carregador de celular, som. É isso que eles trazem, é benefício. Aí um débil mental, um retardado mental, um lambe-saco de americano, vai que a China, ditadura, que não sei o que lá. Ô bicho, o que faz com a peste de um cachorro vira-lata desse? E aí as pessoas, elas estão equivocadas a respeito disso, porque elas acham que no mundo existe um vilão e um herói. E os Estados Unidos é o herói e o resto são vilões. Não é assim que funciona. Tem que parar de xingar no podcast, porque senão eles vão derrubar o vídeo. Não é assim que funciona, pessoal. Não existe herói nem vilão nesse mundo. Só existe vilão, ninguém presta, vamos dizer assim, né? Ninguém presta. Só que tem uns vilões que são mais cruéis do que outros, né? Vamos dizer assim. E daí, nós vivemos nesse momento de tensão, cara. É um momento de tensão assustador, onde é uma guerra fria que nunca se viveu antes. É um momento de tensão onde a gente pode estar prestes a começar uma terceira guerra mundial, um conflito nuclear. E se isso acontecer, cara, se o primeiro míssil for disparado, aí já era, GB. Acabou, não tem conversa, cara, porque se o primeiro míssil nuclear for disparado, vai haver uma retaliação e esse mundo já era, cara. Veja bem,
o primeiro lugar que vai para casa do caralho é a Europa. Depois Estados Unidos. Aí você pode falar, mas o Brasil está longe, vai ficar longe disso aí. Não, o Brasil não vai escapar, porque esse planeta vai virar um inferno, cara. Um inferno nuclear, vai ser impossível viver aqui. Porque nós vamos ter um mundo radioativo, contaminado. O ar vai estar contaminado, a água, e nós vamos morrer de frio e fome, cara. Vai ser um apocalipse real. Realmente um apocalipse. Porque vejam bem, até hoje, pessoas vietnamitas sofrem com os efeitos do bombardeio dos americanos, do bombardeio das bombas que os americanos jogaram lá, o tal do agente laranja, bombas químicas que os americanos jogaram lá no Vietnã, durante a guerra do Vietnã. Tem gente com sequelas até hoje, cara. Tem gente que vive do comércio de pedaços de estilhaço de bomba que eles jogaram lá até hoje. E isso são bombas convencionais, não é arma nuclear. Imagine ogivas nucleares, armas nucleares com poder de destruição 10, 20, 50 vezes maior do que Hiroshima e Nagasaki. É o fim da espécie humana, literalmente. Bom, então esses conflitos, essas guerras, um dos fatores que contribui para fortalecer esses conflitos, essas guerras, é o patriotismo. Certo? Mas no caso de Rússia e Ucrânia, cada qual tem os seus motivos, né? A Ucrânia está com medo de perder os seus territórios, a sua soberania. Mas, pessoal, cá para nós, isso já aconteceu. A Ucrânia deixou de ser um país soberano há muito tempo. Tá? Não é mais um país soberano. Estrangeiros estão investindo bilhões naquele país. Imagina só, GB. Eu vou mandar bilhões para você, cara, sem nada em troca. Falar, olha, GB, eu vou mandar vou mandar uma grana para você construir a sua casa, construir o seu... mas depois eu vou querer ela. Porque tudo que está aí, tudo que eu mandei, tudo que foi reconstruído é com meu dinheiro. E é claro que eu vou querer o benefício disso aí. E é o que vai acontecer, o que está acontecendo com a Ucrânia. É um país já sem soberania. Então é um país que ou vai ser dos atlanticistas, né, dos Estados Unidos, da BlackRock, que está investindo muita grana lá, ou vai ser dos russos. Mas uma coisa é certa, a Ucrânia não tem mais soberania. Ela não é mais independente. Ela vai pertencer a um dos lados, mas ela vai pertencer a alguém. Ela não vai ter mais soberania. Ou ela vai ser dos russos ou dos americanos. Mas de si própria, não. Jamais. Você pode esquecer. E aí, cara, olha, GB, nesse cenário de apocalipse nuclear, o que você acha que... o que você poderia fazer para sobreviver? O que você acha que aconteceria com o mundo? Você acha que esses seres que você acredita existir, você acha que esses seres, um ser superior, poderia intervir para impedir isso? Ou está nos planos deles que aconteça uma catástrofe nuclear? Por exemplo, os Anunnakis. Você acha que os Anunnakis permitiriam isso? Está no plano dele o conflito nuclear?
ou eles iriam frear isso antes que acontecesse? Beleza, galera. Respondendo a sua pergunta, Rob, eu nem acho. Eu tenho certeza que os Anunnakis, eles vão fazer isso porque a gente são mais evoluídos que esses caras aí, da elite, né? Os Illuminatis, né? Esses pessoal aí, desse governo oculto, né? Que comanda essa guerra aí e comanda o mundo. Só que você esqueceu de uma coisa, né? Que o Messias lá no final fala, né? Que o mal vai acabar ali, né? Por ali. E vai ter intervenção, né? Eu acredito, Rob, que não vai ter essa bomba nuclear. Não vai ser solta, não. Isso aí, tipo assim, é só ameaça, sabe? E nesse governo tem dois tipos. Vamos colocar como se fosse Caim e Abel, né? E tipo assim, briga de dois irmãos, sabe? Tem os Egigs e os Anunnaki. Os dois, só que os dois são ruins. Então, eles brigam por causa de terreno, né? E só que eu acredito que não vai demorar nada, né? Os seres extraterrestres vir intervir isso tudo aí e lançar, né, o mal para fora da Terra. Então, tipo assim, galera, para vir um Messias, né, o falso Messias, o anticristo, tem que ter uma guerrinha. Tem que ter uma guerrinha. Mas de bomba nuclear, eu acho que não vai acontecer, não. Então, tem que vir a guerra, certo? Que é a terceira guerra mundial. Mundial, não é só a Rússia, China, é o mundo todo. Vai acontecer essa guerra. Para vir quem? O anticristo, certo? Tem que vir, entendeu? Só que não vai ser isso tudo, sabe? Né? Igual o Apocalipse fala, né? Que vai ser um desastre, o maior desastre da Terra. Não é assim, não. Não é assim. Entendeu? Porque a terra é o novo céu, rapaz. Isso aqui tudo vai ser renovado. O mal vai sair. Lá na Bíblia mesmo fala, né, que o mal será lançado, né, depois de 1000 anos. Já viu esse versículo? Né, a cidade de Jerusalém, né, vai descer e tal. E daqui, tipo assim, passar 1000 anos, aí vai vir um mal de novo. Só que ninguém vai acreditar no mal. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele é mau. E ele não vai conseguir habitar mais na terra, porque vai ser expulso. Então, galera, esses negócios de guerra aí, de bomba nuclear não vai acontecer. Mas a terceira guerra mundial, a fome, vai acontecer sim. O pau vai quebrar. Mesmo porque, veja bem, talvez esse cenário de uma terceira guerra mundial não seja tão provável.
levando em consideração o que você disse. Porque pode nem acontecer. Porque se isso acontecer, aí sim isso representaria a destruição total do planeta. Uma terceira guerra mundial representaria a destruição, não apenas o genocídio, a morte de centenas de milhares de pessoas, como a destruição do planeta, literalmente. Porque esses países eles não iriam guerrear apenas no campo de batalha. Cedo ou tarde, um iria atacar o outro com uma ogiva nuclear. E haveria retaliação e isso iria significar o fim da espécie humana, pelo menos. Isso iria representar a destruição do planeta, não morte de pessoas. Porque, veja bem, na Primeira e na Segunda Grande Guerra, nós tivemos a morte de centenas de milhares de pessoas. Milhões de judeus, milhões de pessoas na Europa, foram mortas. Mas aí nós estamos falando de pessoas. Tá? Porque se a gente imaginar assim, se matar todas as pessoas desse planeta, ele vai continuar. O planeta vai continuar. Outras espécies vão continuar evoluindo. Mas quando nós falamos de uma terceira guerra mundial, é inevitável descartar a possibilidade do conflito nuclear. É impossível descartar essa possibilidade, porque numa terceira grande guerra envolvendo o mundo, cedo ou tarde, um desses países iria disparar o primeiro míssil nuclear, cedo ou tarde. E aí haveria a retaliação, e aí seria o fim do planeta. Não é apenas o fim da espécie humana, né? E aí, igual você disse, se esses seres mais evoluídos tivessem algum interesse no planeta em si, o ecossistema, eles teriam que impedir isso, no caso, né? Porque eles teriam que impedir o conflito nuclear, porque isso iria acabar com o planeta, você está entendendo? Se houvesse algum interesse no planeta, no caso. Pois é, então é por isso que... Pois é por isso que nesse cenário eles impediriam que isso acontecesse. Né? E eu acho assim que se esse conflito chegasse nesse ponto, aí sim os tais seres iriam ter que intervir, aparecer, né? Se apresentar para a espécie humana, vamos dizer assim. Você acha que eles poderiam, dessa forma que eles poderiam aparecer? Cara, isso aí, tipo assim, já viu quando os dois estão brigando, duas pessoas estão brigando, só na discussão, só em boca a boca, e você só olhando, vigiando. Vamos supor, são seres, você é um extraterrestre, você é um ser de luz. E Rob, você fica reparando aqueles dois irmãos ali, né, em Cristo, lá, brigando, só discutindo em voz. E você ali, atento, né, esperando se vai dar briga física, não só em palavras. E você só escutando, olhando, observando. Quando começa a brigar, soco, empurrada, chute, você vai intervir. Então, eles estão esperando começar a guerrinha, entendeu? Para depois intervir. E eles mesmos
vai intervir, vamos supor, você acha que essas coisas aí do Elon Musk aí, essas satélites aí, você acha que é só para fazer o bem, irmão? Não é. Às vezes você acha que é uma estrela cadente que tá. Ai, olha lá, uma estrela caindo, ai, eu vi a estrela. Será que é estrela mesmo? Será que é um satélite do Elon Musk que os seres destruíram e os pessoal achando que é estrelinha? Então, tipo assim, eles estão esperando a guerra, né? E isso aí vai despertar muitas pessoas por causa de quê, Roel? O pessoal tá dormindo. O pessoal só fala em igreja, mas não estuda a Bíblia, não estuda a teologia, não estuda nada. Só vai lá, entendeu? Esquentar a bunda na igreja, né? Esquentar a bunda no banco e ficar ouvindo um pastor que às vezes também não sabe de bosta nenhuma e não fala de salvação, só fala em dinheiro, né? E é isso. E o que eu prevejo é isso. Quando vir a guerra, né? Na hora que esse negócio estiver bem podre, eu falei, não, chega. Agora o ser humano está apanhando demais. Agora nós vamos intervir. Aí vai chegar a hora, né? Deus intervir e acabar essa putaria tudo aí. Pois é, cara, porque enquanto eles estão ali guerreando no campo, né, homem a homem, é claro que é uma grande perda para a espécie humana, né? Porque muita gente vai tá morrendo ali, né, cara? Tem muita gente morrendo. Nesses grupos de Telegram que eu frequento, que eu não aconselho que vocês façam, porque é muita coisa, muita atrocidade que você vê nesses grupos. Então, você vê ali, tem vídeos ali de pessoas, de bombardeiros, de pessoas sendo mortas ali, né, de ambos os lados. Mas isso ainda está ainda é uma batalha convencional. Não tem nenhuma. Eles ainda não usaram armas de grande de destruição. Assim, sim. Na verdade, os russos usaram. Os russos bombardearam um centro de decisão lá na Ucrânia, onde não apenas autoridades ucranianas, né, de alta patente foram mortas, mas como pessoas da OTAN também. A OTAN, militares da OTAN estão na Ucrânia para treinar os ucranianos, e os russos bombardearam um dos centros de decisão, um dos QGs lá da Ucrânia, e matou uma galera. E tem muito mercenário sendo morto também. Há pouco tempo eu vi um vídeo onde soldados russos estavam mostrando um norte-americano, um mercenário norte-americano que morreu em combate lá. Tem muitos voluntários de várias partes do mundo que estão indo para lá para lutar também, de forma voluntária. É o GB. É o GB. Vem, cara. GB, o grilo branco. As pessoas, as crianças já te conhecem, né? Tem muita criança que passa aqui, vê o grilo branco, mas isso é satisfatório, é muito massa isso. Mas aí, voltando lá, por enquanto a guerra está só nesse, né, homem a homem, né, nessa batalha ali
no campo de guerra, na batalha de trincheira, homem a homem, e tem muitos mercenários de vários países que estão indo para lá, inclusive brasileiro, cara. Esses dias eu tava vendo, tem uns TikTokers brasileiros, voluntários, mercenários, né, que foram para lá para lutar lá, e eu fico acompanhando os caras, e os caras, pessoal, olha só, esses caras. Mas eu imagino assim, esses caras, eles estão numa posição segura, eles não estão lá no front mesmo, perto dos russos. Eles estão numa certa distância, estão defendendo lugares com uma relativa segurança. É tipo assim, vamos supor que a guerra está acontecendo a 30 quilômetros daqui. Eles estão num lugar assim, a uns 30 quilômetros lá do front mesmo, lugar que o bicho tá pegando mesmo, entendeu? Aí eles ficam gravando vídeo lá no TikTok. Olha aqui, pessoal, esse aqui é o lança-granadas, não sei o que lá e tudo. Falei, tá certo. Certo, quero ver você combatendo lá cara a cara lá com o grupo Wagner, né? Eu quero ver você gravando um vídeo de TikTok lá combatendo o grupo Wagner, né? De uma certa distância. Pagando de influenciador, pagando de blogueirinho de uma certa distância, né? Isso aí é fácil. Eu quero ver você gravar vídeo durante o combate real mesmo, com os soldados russos ou com o grupo Wagner. Acho que esses caras devem tremer na base só de escutar falar do grupo Wagner, porque eles são muito temidos lá do lado ucraniano, né? Mas mesmo assim, muitos mercenários estão sendo mortos lá. Morreu, igual eu te falei, morreu o norte-americano. Eu sei que era norte-americano porque os russos mostraram o passaporte dele, o cadáver do cara lá e o passaporte dele. E no passaporte você viu que o cara é americano mesmo. E teve um brasileiro, um casal brasileiro e uma brasileira, 2 militares que também morreram em combate. E assim eu me pergunto, GB, imagina só, você ir para a Ucrânia, uma coisa é você ir para a Ucrânia no momento de paz, que você vai lá curtir, ver as ucranianas lindas, maravilhosas, né, super gente boa, mulheres tanto russas quanto ucranianas, pessoal, tirando a guerra, esquecendo o conflito, são pessoas maravilhosas, cara, tanto russas ou ucranianas, apesar desse conflito, né? Mas uma coisa é você ir para Odessa, para Kharkiv, para Kiev, para curtir a balada. Lá tem balada, lá tem nightclubs, discotecas e tudo. É lugares maravilhosos em Odessa, Kiev e tudo. A outra coisa é você ir para lá para combater para guerra, né? E aí eu não sei se esses caras, eu quero ver vídeo deles no combate mesmo, dando tiro no russo. Você já ouviu, você está falando, né, dos soldados aí e tal, para ir lá né, naquele cara lá, qual que é o nome dele? O soldado lá, fodão lá, o sargento lá, é general, né? Que estava querendo pegar o Putin. Qual que é o nome? Prigozhin. Qual que é o nome? Prigozhin. Então, você sabe quem eu convocaria? Eu não sei se você já ouviu falar dele. Os pessoal aqui da internet já ouviram falar muito dele. Você já ouviu falar do brasileiro da SWAT? O meu amigo Mike Baguncinha? Já ouviu falar? Eu ia contratar esse cara aí, moço. Rapidinho, a guerra ia parar, moço. A guerra ia parar, moço. Aí, não, e outra. E eu ia de GB. Eu sou a prova de bala, porra. Aí, cara, eu ia acabar com essa merda dessa guerra aí. Eu falei, meu filho, vocês querem morrer tudo? Esquece tudo. Seres superpoderosos como o GB e o Baguncinha não podem se intervir nisso, entendeu? Aí já é covardia.
Mas é muito engraçado, cara, ver o vídeo desses caras lá. Você vê que o cara tá de boa, né? Gravando o vídeo lá, rindo à toa e tudo. Olha, aqui é. Eu morri de rir deles falando. Aqui o negócio é vral, vral, aqui o sistema é bruto. Aí ele mostra as armas, mostra o filme. Eu falei, peraí, não sei não, viu? Esse cara. Esse aí tá me parecendo meio fake. Eu tô achando assim, ou esse cara dele, ele deve estar longe do conflito, né? Numa posição segura, ou. Mas tá parecendo meio fake. Eu só vou acreditar quando ele tiver em combate direto com os russos lá, né? Com os soldados russos ou com o grupo Wagner. Aí eu vou dar moral pra ele. Rapaz, eu comecei a andar com o Mike, um baguncinha. Você acredita, cara? Eu igual ele. Eu vou mandar pro editor um vídeo. Ó, coloca aí, editor. Coloca aí agora. Rapaz, mas eu comecei a falar igual o cara. Eu falei, não, eu tenho que sair de perto desse baguncinha. Ele é muito perigoso. Não. Sabe aquelas pessoas que ficam perto da pessoa e começam a falar igual ela? Eu tava igual essas pessoas, eu falei, misericórdia. E o cara é brabo. O cara é brabo. Nossa, pai. Olha, mas é isso aí, pessoal. Estamos chegando aos momentos finais de mais um episódio do Cricket Cast. Nós vamos falar muito sobre isso aí. Vamos elaborar uma discussão sobre o conflito Rússia e Ucrânia em outros episódios, né? Tem muita coisa para falar. Muitas coisas que a gente vê nos grupos de Telegram. Sim. Galera, eu vou chegar com o carro do Batman lá, vou meter fuzil em todo mundo aí, ó. Protegido. Esquece. Pois é, customizado pro GB, né? Até a cadeirinha amarela tá aí. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua paciência e audiência. E nos vemos no próximo, se tudo correr bem. Valeu, pessoal. Valeu, GB.